A construção da Casa da Câmara, da atual Casa da Câmara Municipal, na verdade, ela não foi concebida para ser um órgão público. Esta construção é a casa de residência do ajudante José Ferreira Braga. Então, por isso que hoje esse prédio que abriga a Câmara Municipal chama Edifício Ajudante Braga, tá? E a praça que está localizada em frente ao Edifício Ajudante Braga também chama-se Praça Ajudante Braga. Agora, por que tanto Ajudante Braga no mesmo lugar? Vocês poderiam estar me perguntando. Justamente porque foi o Ajudante Braga o líder do movimento emancipacionista de Santa Branca. Foi o Ajudante Braga que trabalhou para a criação do município de Santa Branca. E esta casa, hoje Câmara Municipal de Santa Branca, ela surgiu no cenário da nossa cidade justamente quando foi criado o município de Santa Branca, em 5 de março de 1856. Então, a construção teve início em 1856 e foi concluída em 1860 e passou a ser a casa da cidade do Ajudante Braga, do município que o Ajudante Braga criou. Então, se nós olharmos hoje a casa, ela ainda possui alguns segredos. Então, veja, se hoje o plenário da Câmara está aonde era a sala de jantar da casa do Ajudante Braga, e aliás, eu sempre digo que alguns lugares têm vocação para aquilo. Então, veja, era na sala de jantar do Ajudante Braga que eram tomadas as principais medidas do novo município. Era consultando o Ajudante Braga na casa dele que se tomavam muitas das medidas do novo município. Afinal de contas, ele liderou o movimento para a criação do município. E durante largos anos, de 1923 até 1982, juntamente com a Câmara, funcionava também a Prefeitura. E hoje, veja, de 23 até hoje, 2012, funciona aqui a sede da Câmara Municipal. Continua a ser a Casa de Leis. É aqui que se fazem as leis que regem os destinos do município de Santa Branca. Aqui é que se tomam as decisões pertinentes ao município de Santa Branca. E foi assim que essa casa começou, sendo o centro de decisões do lugar. Por isso que eu digo que alguns lugares têm vocação para aquilo que fazem, né? É na casa do Ajudante Braga que ainda se fazem as leis que regem o município, que são discutidos os problemas, as medidas a serem tomadas pertinentes ao município. Então, o lugar tem vocação para isso. Mas eu falei há pouco que ainda tem algumas coisas escondidas aqui. Então, veja, quando o Ajudante Braga construiu o prédio entre 1856 e 1860, ainda existia escravidão. Aliás, esse prédio é uma construção em taipa de pilão, né, típica das construções do século XIX, né? Nós temos as janelas e as portas internas, laterais, todas em arco abatido, que é uma característica da construção da época, e as portas, a porta principal e dos corredores principais, do corredor principal, todas em arco pleno. São bem altas, né, típicas das construções dessa época, né, e feita justamente para demonstrar o poder do seu proprietário. Afinal de contas, o Ajudante Braga era o homem mais rico da nossa região. E a sua casa bem demonstra isso. Se observarmos o teto
da sala da presidência da Câmara, da hoje sala presidência da Câmara, que era a sala de visita da casa, nós vamos ver que é um forro em esquadria com os cordões entalhados à mão, né? E que na época tinha uma pintura bem bonita, né? Mas nós não podemos nos esquecer de que quem construiu isso aqui foi o quê? A mola propulsora do trabalho no Brasil, até 1888, a mão de obra escrava. Então, na casa, na parte de baixo dessa bonita casa, de forro em meia esquadria, de janelas e portas de arco abatido, de corredor de arco pleno, está escondida uma senzala, um quarto sem janela, sem ventilação, que só tinha uma entrada, né? E no momento que a Câmara comprou esse prédio, em 1923, como era um quarto escuro e inútil, não tinha mais escravo, o que eles fizeram? Eles tiraram a porta e emparedaram a senzala, tamparam a senzala. E veja, de 1923 até 2012, nós temos alguns anos, né? Então, sucessivas reformas, incêndios que esse prédio já sofreu em 1946, depois na década de 70, outro incêndio, até que foi tombado pelo CODEFAT e hoje tem a sua preservação assegurada por lei, mas mais do que a sua preservação assegurada por lei, até hoje os presidentes dessa casa, e bem como os vereadores, o chefe da casa, né, tem tido a consciência da importância em se conservar esse prédio. E hoje, com a atual presidência, tem se discutido em devolver ao prédio a senzala da casa. Então, veja, seria de grande valia para estar resgatando a história da casa, também a história do país, de trazer mais próximo das pessoas o que representava essa instituição que nós chamamos de escravidão. E veja, entulho acumulado de 1923 até 2012, veja, no trabalho de remoção desse material, nós com certeza vamos achar muita coisa interessante. Então é um trabalho que seria louvável se fosse feito, efetivado, né? Porque devolveria mais um cômodo que, na época da construção, fazia parte integrante da casa. Então, estaria devolvendo, estaria dando margem para que nós estivéssemos mais próximos do que era a concepção de uma casa no século XIX, tá? Salas amplas, arejadas e confortáveis, contrastando com uma senzala mal iluminada, mal ventilada, sem reboco, sem piso, sem coisa nenhuma, tá? E veja, ainda há de se considerar que esse prédio ficou abandonado por alguns anos. E quando a Câmara adquiriu, em 1923, já tinha figueira erguendo o telhado, enfim, a casa estava abandonada. E nesse período surgiu uma das lendas da nossa cidade. Tinha aqui, como em todo lugar tem, e em todas as épocas tem, aquelas figuras que marcam o cenário urbano, né? Aquele sujeito que vive às custas da boa vontade das pessoas. Ele não tem casa para morar, ele não tem trabalho, ele também não quer. Ele come se der, ele bebe se der e assim vai. Então, em todas as épocas, a gente tem nas cidades essas figurinhas carimbadas. E nesse tempo que o prédio esteve abandonado, tinha aqui um tal de Lindolfo, que ele andava aí para a rua, e à noite ele vinha dormir no sobrado, que estava abandonado.
Só para esclarecer, esse edifício Ajudante Braga, sede da Câmara Municipal de Santa Branca, é carinhosamente tratado pelas pessoas antigas da cidade de sobrado, tá? Então, quando fala sobrado, é a Câmara Municipal, que é igual ao edifício Ajudante Braga. Então, chegava à noite, o Lindolfo vinha dormir aqui dentro do sobrado, porque estava abandonado, e ele dormia aqui dentro, para não ficar ao relento. E virava e mexia, ele contava na rua que chegava à noite, era uma briga da assombração, que não tinha jeito por causa de um ouro que tinha na escada. Então, que é o Ajudante Braga, só que isso ninguém nunca prestou atenção naquele tempo. Que o Lindolfo não era contemporâneo do Ajudante Braga, muito menos da mulher dele. O nome do Ajudante Braga andava na boca das pessoas, mas o da mulher não, o dos filhos não. E ele contava certinho que à noite era uma briga do Ajudante Braga com a dona Zefina Braga por causa do ouro enterrado na escada. Que ela queria que tirasse, que aquilo estava atrapalhando a vida deles na outra dimensão, e o Ajudante Braga não, porque era dele e era para deixar onde estava. Aí ele contava isso ao Deus dará, aos quatro ventos. Mas ninguém dava bola para ele, ele tinha a cabeça fraca. Até que dois sujeitos aí que tinham um estabelecimento comercial abriram falência e liquidaram a massa falida, e os dois ficaram tocando viola. Para quem não tem nada, não custa dar uma olhadinha. Entraram à noite aí no sobrado, arrancaram as escadas, essas escadas que levam para a parte de baixo da casa. Arrancaram os degraus da escada. No outro dia o Lindolfo estava berrando para a rua, tiraram o ouro do sobrado, tá? E começou a falar, capaz, a molecada da escola. Imagina, a molecada da escola era o Zé Chaves Neto, que foi prefeito da cidade e tal, muito mais tarde, né? Todos molequinhos vieram ver, então, entraram com medo, que afinal de contas o Lindolfo que morava no sobrado. E de fato chegaram, os degraus da escada estavam arrancados e jogados até uma altura, e num lugar tinha um sinal de um retângulo, como quem tivesse tirado uma caixa. Até hoje ninguém sabe o que tinha lá. Mas no final do ano, os dois caboclos falidos da cidade mandaram cartãozinho de boas festas da Europa para os amigos dele. Né? Então, depois disso, cessou a briga do Ajudante Braga com a dona Zefina Braga por causa do ouro da escada. Então, essa é uma das lendas da nossa cidade. Agora, existem lendas, mas também existem personagens que chegam, a gente consegue figurar eles como quase lenda, ainda mais nos nossos dias, que está cada vez mais difícil a gente ver os meios de comunicação veicular perfil de gente como a dele. Então, na verdade, ele foi uma pessoa que viveu o tempo dele, mas ele viveu o tempo dele de uma tal maneira que ele consegue ser quase uma lenda pelo jeito que nós vemos o perfil das pessoas hoje. Dos políticos, então, vejo todo dia a gente vê as mídias passando episódios que envolvem políticos tal, bem diferentes do que eu vou falar para vocês agora. Eu estou falando desse personagem da história da cidade, que é o João Samuel de Oliveira. O João Samuel de Oliveira, ele tinha um estabelecimento comercial na cidade, foi vereador, e no tempo que ele foi vereador na República Velha, o prefeito era escolhido entre os pares. Os vereadores é que escolhiam o prefeito. E os prefeitos desse tempo ainda não sabiam muito bem
o que era o prefeito, o que era o vereador. Até tem um casinho interessante desses, que quando era presidente da Câmara, o coronel João Sena, o secretário só falava: o presidente da Câmara, coronel João Sena, o presidente da Câmara, coronel João Sena, o presidente da Câmara, coronel João Sena, nunca falava do prefeito. Quando o João Sena era o prefeito, daí nunca mais aparecia o presidente da Câmara. Daí era só o prefeito municipal, o coronel João Sena, o prefeito municipal, o coronel João Sena. Então eram umas coisas assim, sabe, que ainda não sabiam muito bem o que era a função de um, o que era a função do outro, né? Porque o prefeito não era ainda escolhido por sufrágio popular, né? Os vereadores, entre os pares, é que escolhiam o prefeito. Mas nesse tempo, começou a figurar na lista dos prefeitos o nome do João Samuel de Oliveira. E isso, veja, antes de terminar a República Velha, antes de 1930. De 1930 para 2012, nós já temos um longo caminho percorrido. E se nós andarmos nas ruas da cidade hoje, nós ainda conseguimos encontrar as obras do João Samuel de Oliveira. Então, veja, ele, num tempo que a cidade vivia uma outra realidade, que a relação entre governo do Estado e município era muito diferente do que é hoje, principalmente no que tange ao repasse de recursos financeiros, ele conseguiu resolver problemas que vinham se arrastando há décadas na cidade, né? E as obras continuam aí até hoje, né? Se nós vemos o paredão da Rua Prudente de Moraes, é obra do João Samuel de Oliveira. Se nós vemos o mercado municipal atual, construção de 1928, é obra do João Samuel de Oliveira. Se nós vemos a caixa d'água da Rua João Samuel, da Rua João Pessoa, é obra do Nestor Samuel de Oliveira, de 1925. Ainda abastece a cidade até os dias de hoje, ainda funciona, né? Então, veja, trabalhava numa época que era difícil obter recursos e trabalhava com responsabilidade, né? Que fazia obras duradouras, né? As obras estão presentes até os dias de hoje. Mas nos últimos mandatos do João Samuel, o governo começou a liberar recursos para a construção de pontes de concreto. Problema: ninguém sabia fazer concreto armado, né? A técnica construtiva no município ainda era primitiva, né? Ainda o cimento tinha chego mais intensamente no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos grandes centros. No interior, ainda se estava construindo com tijolos assente em massa de barro, né? E as pontes ainda eram cabeceira de pedra, madeira e terra, né? Então não tinha mão de obra para fazer ponte de concreto. Quem foi aprender? O prefeito foi aprender. Não, tem um recurso, nós precisamos de ponte, as pontes não são suficientes. Foi aprender a fazer. E aprendeu a fazer, aprendeu a montar ferragem, aprendeu a preparar o concreto. Enfim, várias pontes que nós temos no município, principalmente na zona rural, umas pontes mais antigas, mais estreitinhas, são obras do João Samuel de Oliveira. E ele, prefeito municipal, ia dentro da vala ensinar os camaradas a fazer, montar, e estão aí até hoje. Agora, tá bom, ele era o prefeito? Era o prefeito. Fazia? Naquele tempo não tinha funcionário, a administração era de outro jeito. Ou se ele não se propusesse a fazer, não ia ter nada, ia continuar do mesmo jeito. Mas mais do que isso, ninguém é eterno,
né? As pessoas, a administração vai mudando, vai passando para as mãos de outras pessoas, de pessoas mais velhas, as pessoas envelhecem, né? E chegou um tempo que o João Samuel de Oliveira não era mais prefeito, mas ele ainda tinha técnica. E não era porque não era mais o prefeito, mas ele era cidadão. Então, muito depois, né, já em décadas subsequentes, final da década de 40, ele ainda estava ensinando a fazer ponte, estava ainda ajudando a fazer, entendeu? Ele não precisava mais daquilo, ele não era mais o prefeito, mas ele era o cidadão santabranquense. Então, pessoas com dessa fibra, desta têmpera, hoje consegue ser quase uma lenda, né? Então, são pessoas que não podem ser esquecidas na história da cidade, porque elas marcaram o seu tempo e deram a sua contribuição, deram o melhor que tinham para ver o progresso da cidade. Então, elas merecem ter o seu nome lembrado e, de vez em quando, reavivar a história das pessoas para que as novas gerações possam conhecer não só a pessoa, mas a têmpera das pessoas, né? Que não é porque você tem um cargo ou que você tem uma posição que você já não pode fazer determinadas coisas, né? Você pode fazer. Se você sabe fazer, você pode fazer e você pode aprender, ensinar os outros a fazerem, né? Elas não vão tirar o seu lugar, muito pelo contrário, elas vão contribuir para o seu trabalho. E essas são algumas verdades que hoje parecem esquecidas, né? Então, há décadas atrás, o João Samuel de Oliveira foi lembrado pelos seus pares, né? O quadro dele hoje figura na sala da Câmara Municipal. Mas essas histórias têm que ser lembradas, porque para mim é muito claro, entendeu? Para o diretor da casa é muito claro, é avô dele, né? Mas para as novas gerações, às vezes, eles entram e eles olham essa sala da Câmara com esses quadros pendurados e tal, tá lá vereador, presidente. Mas quem foram essas pessoas? E elas estão justamente aqui porque elas contribuíram para a história do nosso país, contribuíram para a história do nosso município, e são pessoas que tinham uma têmpera que hoje vai a muito esquecida e que precisa ser relembrada para que nós tenhamos gerações mais conscientes do seu papel de cidadão, do seu comprometimento com a família, com a sociedade, com o país e, com certeza, com pessoas dessa têmpera, nós teríamos um país muito melhor do que o que nós temos atualmente.